E a missão do observador, da consciência, é simples. Muito simples. Descansar na paz de Deus. E nós não necessitamos de um tempo para isso. O perdão, ele não acontece no tempo, né? Nós precisamos deixar de praticar o perdão no futuro do pretérito. E, então, já fiz uma vez, até entendi, mas lá na frente vai acontecer de novo. Não, o perdão é agora. Nesse instante, é um reposicionamento total de consciência na verdade. Não tem meio perdão, nem perdoar daqui a pouco, nem perdoar depois que eu entender o livro, nem perdoar depois que eu fizer X lições. Ou perdoa, ou ilude-se. Ou perdoa, ou identifica-se com o que você não é. Ou perdoa ou recalcula a rota. Porque cedo ou tarde nós teremos que perdoar. Então, só posso crucificar a mim mesmo. E isso também deixa claro por que não pode existir a evolução espiritual. Se o perdão é uma decisão, não é algo que você vai evoluir espiritualmente para depois aprender a perdoar para deixar de crucificar-se. O que parece ser uma evolução espiritual meramente é os níveis de resistência da consciência em liberar-se do que não é. Né? Então parece que nós estamos melhor do que quando começamos lá nas primeiras lições. A diferença não é que o espírito evoluiu. Cristo permanece Cristo. A imagem e semelhança de Deus. O que parece ser uma evolução espiritual é a consciência que foi retirando da sua identificação os bloqueios ao amor. Mas isso também não ocorre no tempo. Parece que é no tempo, mas acontece a partir da sua boa vontade em auto-reconhecer-se na sua única existência. O que existe é a aceitação da existência ou a resistência à verdade, e não evolução espiritual. A ideia de evolução é só um símbolo dos limites da consciência para aceitar-se como a verdade, a imagem e semelhança de Deus. Então, por que estou trazendo isso? Porque nesse processo em que a gente se ilude achando que estamos fazendo algo dentro do tempo e que esse tempo linear ele serve para que eu vá melhorando ao longo do tempo, também é crucificação. Ou perdoa ou ilude-se. Ou perdoa ou crucifica. Apenas a falta de perdão pode ser a causa de todo sofrimento. E ficar por aí entendendo o ego, decifrando o ego, analisando o ego através das falas de Jesus, não nos conduz à correção da mente, não conduz à consciência à correção da mente. Apenas torna o ego mais fortalecido em cada consciência. Continuamos nos crucificando, imaginando que estamos fazendo um trabalho de perdão. Algumas pessoas chamam até de trabalho de perdão. Né? Continuamos fazendo um trabalho de perdão, uma prática de perdão, mas isso ainda não é perdoar. Isso ainda é resistir à verdade. O perdão completo, o perdão verdadeiro é: eu permaneço como Deus me criou, e isso é imutável. Entender o ego não causa correção. Jesus, ele fala do ego, ele descreve o ego para que o observador não equivoque-se mais diante dele e fortaleça a percepção através do tomador de decisão alinhado à mente do Cristo. Então, investigar o ego só torna o ego mais fortalecido. Liberar-se do ego é aceitar a sua irrealidade, é olhar para o ego como Jesus fez.
Saber que existe ali uma forma de pensar que quer te convidar a dar realidade ao que não existe, mas descansar na certeza de que nada real pode ser ameaçado. Então, liberar-se do ego não é tornar-se expert em ego. É aceitar a sua irrealidade e aceitar também a certeza de que nunca houve ego, porque Deus garantiu assim. Só assim deixamos de nos crucificar, de crucificar a impecabilidade do Filho de Deus na nossa consciência. Então, é tão essencial eliminar a ideia de sofrimento no mundo, como é essencial compreender que Jesus não vai curar o seu ego. Jesus, ele não ditou esse livro para curar o ego, ao qual nos identificamos. Ele relembra que nada real pode ser ameaçado e que nada irreal existe. Então, mais uma vez, Jesus descreve o funcionamento do ego, mas não para trazer uma cura para o ego. Jesus nos convida à correção da percepção, não a cura, a correção da percepção. Ao contrário, o ego teria que ser real. Então, eu só posso crucificar a mim mesmo. É preciso lembrar de uma coisa aqui, presta bem atenção no que eu vou trazer, ó. A percepção de existência que eu aplico sobre mim conduz o meu sistema de pensamento a projetar, né? Então, eu penso que eu sou um corpo e que esse corpo tem vontades, que as vontades desse corpo sou eu, né? Eu tô aqui iludido de que as vontades que eu penso que são minhas são das minhas crenças. Então, essa confusão de identidade, essa percepção de existência a parte de Deus, conduz esse sistema de pensamento à projeção. E a projeção é quem dá lugar à percepção. E lembrando que percepção é interpretação de crenças. Ficou claro isso, pessoal? Baseado com o que eu penso que sou eu, se eu me identifico como a única criação de Deus, a minha percepção é o perdão. Sintam comigo, venham nessa experiência. Quando o observador ajusta o foco e usa o discernimento, ele então passa a ter como a sua visão o perdão. Eu permaneço como Deus me criou. Já quando eu me identifico como um corpo, seja lá fazendo o que for, né? Eu sou um corpo, eu sou o Márcio aqui. Eu sou um eu separado de Deus aqui, buscando a iluminação. Então, essa percepção de existência, ela vai conduzir a minha atenção a projetar o meu sistema de pensamento lá fora. E é a projeção que dá lugar à percepção de tudo que nós imaginamos que está acontecendo. E percepção é interpretação de crenças. Perceber é interpretar crenças, opiniões de crenças. É por isso que só posso crucificar a mim mesmo. O tu, esse tu que Jesus usa lá no livro Quem é o Tu que caminhas pelo mundo, ele está falando da parte tomadora de decisão na mente. O eu no mundo não é a imagem que percebemos no espelho. A imagem é apenas o subproduto de uma forma de pensar.
Então a nossa missão, através dos estudos com a metafísica de Um Curso em Milagres, é muito simples. Jesus diz isso em algum lugar. É viver de tal forma que demonstre que não somos um ego.